Então, essa aula, a gente vai tratar aqui de fenômenos de transporte molecular, o que é o nome mais bacana aí para difusão de massa, tá? Difusão de massa. Eu comecei aqui, ó, algumas imagens só, eu tenho 3 imagens aqui, ó. E eu quero que vocês me respondam aqui, pensem um pouco, o que essas 3 imagens têm em comum? O que essas 3 imagens têm em comum? Nessa imagem do meio, o que a gente tem aqui, ó? Um monte de coisa com uns cheirinhos bons, ó. Anis estrelado, canela, laranja, enfim, né? E desse lado aqui, ó, no lado do lixão ali, alguém já visitou um lixão? Já viram o cheiro, ou sentiram o cheiro que tem no lixão? Uma coisa horripilante, né? O que acontece? O que acontece quando você abre, imediatamente quando você abre um frasco de perfume? O que acontece? Você abre o frasco de perfume, você sente imediatamente o cheiro dele. Né? Imediatamente. Se você está numa região mais longe, por exemplo, está no quarto, e alguém abre um frasco de perfume lá no outro canto do quarto, vai demorar alguns instantes, mas você vai sentir esse cheiro do perfume também no outro canto do quarto. Né? Menos intenso, se você colar o frasco de perfume no teu nariz, encostar ou ficar muito próximo, você vai sentir ele bem mais intenso. Né? Mas o que é que faz a gente conseguir sentir o cheiro dessas especiarias que tem aqui, né? São especiarias aqui, ó. Especiarias. E o que faz a gente sentir o cheiro aqui do lixo? O que faz isso? Já pensaram sobre isso? O que faz a gente sentir esse cheiro, na verdade, são moléculas orgânicas ou inorgânicas, mas moléculas que estão presentes lá, nessas substâncias, que estão presentes lá no lixo, né, compostos de enxofre que estão presentes no lixo, que dá esse cheiro podre, mas também outras moléculas nas especiarias são moléculas orgânicas, hidrocarbonetos grandes, maiores, e que estão presentes nas especiarias que a gente consegue sentir, ou seja, essas moléculas de fato viajam desde a substância, viajam desde do objeto, ou do perfume, ou das especiarias, ou do lixo, viajam até o nosso nariz. Porque o nosso nariz, aqui nesse caso, é o sensor. Então, elas fazem essa viagem. O que é que motiva elas a fazer essa viagem? Né? Qual que é o potencial que faz com que elas façam essa viagem? Já pensaram sobre isso? O potencial que faz com que ela faça essa viagem, nesse caso, é a diferença de concentração. Você tem um ponto, por exemplo, um frasco de perfume, que a concentração é líquido, né? Você pode assumir que a concentração na superfície a fração mássica a fração mássica do perfume ali na superfície do perfume é 1, ou seja, é um líquido puro. E numa região bem afastada, a fração mássica de perfume, ou seja, naquela atmosfera, é muito próxima de zero, não tem nenhuma molécula de perfume. O que acontece é que essa diferença, esse gradiente, né, vamos colocar assim, ó, um gradiente, um d, y, a, dx. Esse gradiente aqui, ó, esse gradiente de fração mássica ou gradiente de concentração faz com que as moléculas viajem. É um potencial as moléculas viajarem, tá bom? Então, isso acontece em qualquer substância, com qualquer substância, tá? Isso aqui acontece, a difusão de massa de forma molecular, ela acontece com qualquer substância, qualquer espécie química que está numa diferente concentração num determinado ponto em relação a outro ponto, ela faz esse trajeto, ou seja, a difusão de massa. Esse aqui, ó, é o chamado potencial para a difusão de massa, tá? Então, qualquer molécula que está numa diferente concentração, que tem gradiente de concentração, ela tem potencial para difusão de massa e ela, de fato, sofre difusão de massa, tá? Ó, vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que eu vou desenhar uma região aqui, ó, difusão dos produtos, não só dos produtos, mas sim, por aí, ó. Vou desenhar uma região aqui que eu vou chamar isso aqui de chama, tá? E desse lado esquerdo aqui, ó, reagentes. E do lado direito, produtos.
Qual que é a fração mássica ou a concentração dos produtos no lado dos produtos? Evidentemente que é alta, né? Agora, tem produtos nos lados dos reagentes? Não tem muito, posso considerar que ela seja zero. Na região da chama, ocorre isso daqui. Ocorre esse gradiente de fração mássica ou gradiente de concentração. E os reagentes? É a mesma coisa. Na região dos reagentes, eles têm uma alta concentração, só tem reagente, né? E na região dos produtos não tem mais reagente porque eles foram todos consumidos. Vocês perceberam que existe uma diferença? Isso aqui é a fração mássica dos reagentes, tá? Então, existe uma diferença de concentração de reagentes através da chama. Através da chama. E existe, evidentemente, também, em contrapartida, uma diferença de concentração dos produtos através da chama, tá? Que induz, né, esse potencial, a transferência de massa, então, induz difusão de massa. E essa difusão de massa que ocorre na chama em si, ela é importante, depois a gente vai ver lá em chama laminar unidimensional. Essa difusão de massa é justamente importante para manter a estabilidade, ou na verdade, manter a autossuficiência de uma chama. Porque uma chama, uma vez que você ignita ela se autossustenta. Ela se autossustenta por processos difusivos de calor e processos difusivos de massa, evidentemente pela reação química que está acontecendo, liberação de calor, etc. Mas se não houvesse processo de difusão de massa e de difusão de calor, uma chama não se sustentaria. Ela seria lavada, ela seria expulsa pelo próprio escoamento, né? Porque nesses casos aqui, né, escoamento vem nesse sentido. Então, se não houver difusão de massa, ela não conseguiria se manter contra o escoamento, tá? A gente vai ver isso lá em chama unidimensional, tá? Então, essa é uma ideia geral aqui, tá? Essa é uma ideia geral. Agora pensa, vocês já ouviram falar de difusão de calor, lembra de difusão de calor? Difusão de calor, na verdade, é um nome que se dá à condução. Quando a gente fala condução, a gente já está falando implicitamente, né, que é condução de calor. Quando a gente está falando de difusão de calor, a gente está falando aí, quando a gente usa a palavra difusão, né, aí sim a gente usa ou difusão de calor ou difusão de massa, que é o tema, é o tópico. Difusão de massa, que é o tópico que a gente está estudando. Mas lá eu chamei atenção para isso, porque lá em difusão de calor, o que a gente tinha? Tinha uma equação que regrava o fluxo de calor. Não sei se vocês lembram, né? Ou quem está fazendo Transcal agora, me diz aí qual que é a equação que regra o fluxo, ou seja, o que calcula o fluxo de calor a partir do gradiente de temperatura. Lembra qual que é? E assumiu? É a chamada lei de Fourier. A lei de Fourier, ela é o seguinte, ó, menos K dt dx, ou, isso é componente x, né? Ou menos K gradiente de x, gradiente de t, desculpa, escrito da forma vetorial, tá? Aqui em difusão de massa, também existe uma lei, que eu não vou entrar em detalhe da dedução dela, mas também existe uma lei que regra, ou que calcula o fluxo de massa, tá? Chamada lei de Fick, que é, de certa forma, análoga à lei de Fourier. Tem algumas diferenças, carrega algumas diferenças, mas é análoga à lei de Fourier. Voltou, Ian? Tu estava aí? Então, a lei de Fick, ela é dada pela seguinte expressão. Eu vou colocar ela aqui, depois a gente vai fazer as comparações, né, com a lei de Fourier, tá? Então, a lei de Fick, ela é dada pela seguinte expressão, ó. M ponto, duas linhas A, ou seja, o fluxo, a vazão mássica por unidade de área, ou fluxo mássico de A, tá? Ele é o seguinte, ó, YA, que é a fração mássica, M ponto, duas linhas A, mais M ponto, duas linhas B. Tá, não, sem problema, estamos aí, estamos junto, menos ρ dAB DYA. Vou colocar aqui DYA dr, tá? DYA dr.
Depois a gente vai, isso aqui num sistema radial, considerando aqui para um sistema radial, tá? Radial. Bom, o que são cada um desses termos aqui, tá? Esse termo aqui, então, é o fluxo mássico. Total de A, ou seja, A é uma molécula química qualquer, tá? A é uma molécula química qualquer. Esse daqui é o fluxo mássico de A, da molécula química A qualquer, devido ao escoamento. E por fim, esse segundo termo aqui é o fluxo difusivo de A. Devido ao gradiente de concentração. Bom, essa equação, vou só colocar algumas hipóteses dela, essa equação é válida para uma mistura binária, de A mais B, tá? Ela é válida para uma mistura binária de A mais B. E ela é válida quando ela é válida para a chamada difusão ordinária, que é aquela fruto ou devido a ou ao gradiente de concentração. Fiz esse parênteses aqui apenas para dizer que se você tiver gradiente de temperatura, gradiente de pressão, também induzem a fluxo mássico difusivo, tá? Mas essa equação aqui não está tratando disso, tá? Ela só está tratando do fluxo mássico difusivo devido ao gradiente de concentração, tá bem? Agora, percebam aqui as semelhanças entre essa equação, e a lei de Fick, né? Primeiro, a lei de Fick, vou pegar essa componente aqui de x, tá? Essa aqui também seria uma componente MAR, tá? Essa aqui seria uma componente MAR. Porque a gente não carrega tanto os sobrenomes, porque senão fica o M ponto, duas linhas, AR, tá? Então, mas é só para vocês terem essa noção. Bom, algumas comparações aqui, então. A lei de Fourier, né? Ele é um fluxo. Lembra que fluxo ele é igual a taxa por unidade de área, tá? É taxa por unidade de área. Então, isso aqui é watts por metro quadrado. Da mesma forma, o fluxo, esse aqui é o fluxo mássico total. Fluxo mássico total é o MA, duas linhas, é fluxo mássico de A por unidade de área. Aqui fique atento, porque essa área, ela depende, nesse caso, ela depende de R, né? Você faz um sistema esférico, esse fluxo está no sentido radial. Como ele está no sentido radial, conforme você aumenta o R, a área vai aumentando também, tá? Então, a área é uma função de R, tá? Então, só fica atento a isso. Depois, lá no final, a gente vai fazer um problema aqui para exemplificar. Pode escrever, a Isabela está escrevendo aqui, não sei se ela tem uma pergunta, mas podem escrever perguntas aqui no chat, tá? Não, boa pergunta, Isabelle, não é o raio da molécula. Não, isso daqui é o seguinte, eu vou fazer um outro desenho aqui e depois eu retorno a transparência, tá? Imagina, por exemplo,
um caso de evaporação, que a gente vai estudar depois, tá? De gotas. Tem uma gota de um combustível. Então, eu vou desenhar uma gota de um combustível aqui, para efeito de cálculo, uma gota esférica, tá? Ela tem alguns microns de diâmetro, eventualmente meio milímetro, né? Depende do tamanho da gota do combustível. Quando ele pulveriza, por exemplo, em câmara de combustão, de motor a combustão interna, ou mesmo propulsão de foguete, tá? Então, essa gota, né? Ela tem uma geometria radial, né? Esférica, né? O R aqui é esse R da gota. Esse aqui é a dimensão característica, ou seja, é a coordenada dessa gota, tá? A gente está avaliando essa lei de Fick numa região qualquer aqui, ó. Suponha que essa região aqui de área é uma área dependendo desse raio, tá? Vou chamar essa aqui de R0 aqui, só para separar da coordenada R, tá? Então, o que é que a gente está avaliando na lei de Fick? A gente está avaliando... Ó, e lembra, essa gota é feita da molécula A, por exemplo, tá? Molécula A aqui, tá? Bom, o que é que a gente está avaliando na lei de Fick? A gente está avaliando qual é o fluxo mássico difusivo de A através dessa área aqui. Uma determinada área. Tá? Entendeu, Isabelle? E demais também, né? Beleza. Então, vou voltar aqui, tá? Depois a gente volta nesse desenho, porque a gente vai estudar a evaporação de gotas justamente nesse caso aqui, tá? Então, eu vou deixar ele aqui, depois a gente volta aqui nesse desenho. Bom, então, retomando, né? O fluxo de calor aqui, essa lembra, a lei de Fourier é uma equação vetorial, ou seja, esse fluxo de calor, na verdade, ele é na direção x, assim como esse fluxo de calor, esse fluxo mássico aqui, ele é na direção r, tá? Aí depois, você tem uma componente na difusão de calor, que é menos k dt dx, ou seja, tem o potencial, transferência de calor, que é o dt dx. Paralelo a isso, na lei de Fick, a gente também tem o potencial, a difusão de massa, que é o dy dr. Tá? E a propriedade de transporte. A gente tem a propriedade de transporte aqui na lei de Fourier, que é o K, condutividade. Lembra? Condutividade. Bom, qual que é a propriedade de transporte na lei de Fick? Está aqui, ó, ρdAB. A gente já vai falar, isso aqui é propriedade de transporte, tá? Propriedade de... A gente já vai falar dela, tá? A gente já vai exemplificar. Bom, eu posso exemplificar agora, né, na verdade. Só que eu não tenho espaço aqui, eu vou passar para a próxima, tá? O DAB é a difusividade binária. Binária porque tem duas substâncias, de A em B. Tá? De A em B. Poderia escrever assim, ó, dBA, que é a difusividade para uma mistura binária, né? Difusividade binária de B em A. Tá? Isso daqui são valores que, para os nossos cálculos, para o que a gente vai precisar aqui nessa disciplina, para uma introdução à transferência de massa, né? A difusão de massa, são valores aqui que vão estar tabelados, né? Para comuns aí, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui, no final do livro. O segundo é B em B. Não é, né? Na verdade, aqui no segundo como eu não tenho borracha aqui, em A. Obrigado, Ana. Deixa eu pegar aqui. Isso aí, obrigado. Deixa eu pegar aqui um valor só de uma difusividade mássica, só para vocês terem um valor aqui de exemplo, de cabeça.
Eu sei que são valores pequenos, são baixos, na ordem de 10 a menos 5. Mas só deixa eu ver se tem aqui. Valores de difusividades. Aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. Por exemplo, difusividade da água em ar. Um exemplo só aqui, tá? Isso aqui dá 2,2 vezes 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Isso aqui é avaliado a 273 Kelvin, tá? Só um valor referência, tá? Então, com esses valores de referência, assim como a gente não vai entrar no mérito como mede a origem dessa propriedade, tá? Mas pense nessa propriedade como um análogo da condutividade de calor, tá? Condutividade, exatamente, tá? Análogo da condutividade, tá bem? DAB igual a DBA, boa pergunta. Não são iguais, não são iguais. O que de fato é igual, Ana, e demais, né? O que de fato é igual numa mistura binária, eu vou colocar assim, ó. Para menos ρ dBA dyb dx, isso aqui é igual a zero. Ou seja, fluxo difusivo de A é igual a menos o fluxo difusivo de B. Isso aqui eu posso dizer que é igual, tá, Ana? Demais não é igual. Isso aqui dá para provar, não vou fazer essa dedução, mas as demais propriedades não são iguais, tá? Os fluxos difusivos em uma mistura binária, tá? Em uma mistura binária, os fluxos difusivos são iguais, tá? Bom, retornando aqui, esse aqui é o gradiente, esse aqui é a propriedade, né? Esse aqui é o gradiente, esse aqui é a propriedade. E tem esse segundo termo que a gente não viu ainda, tá? Vou terminar com esse segundo termo aqui, ó. Esse primeiro termo, desculpa, tá? Esse primeiro termo. O primeiro termo aqui é o fluxo mássico de A devido ao escoamento, né? Ou seja, veja o seguinte, ó. Veja primeiro que fluxo mássico total, ele é igual a MA mais MB. Por quê? Porque eu estou tratando apenas de uma mistura binária. Só tem dois componentes, só tem A e B. Então, o fluxo mássico total, ele é MA mais MB. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse fluxo mássico total aqui, na verdade, ele é um fluxo devido ao escoamento, mas também o fluxo devido à difusão. Tá? Então, quando você está, na verdade, numa mistura, né? Numa mistura, por exemplo, ó, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar um tubo que está escoando nesse tubo. Está escoando A mais B. E aqui tem um escoamento retirando aqui, ó, que só tem A. Aqui que só tem A. E aí o que eu vou fazer aqui? Ó, vou fazer um gráfico aqui mostrando as frações mássicas de A e B em função aqui de x, da coordenada. Bom, o que acontece com a fração mássica no final, com a fração mássica de A no final aqui? Que o valor é 1. Então, a fração mássica de A no final do tubo, ela é máxima. Por quê? Porque só tem A aqui. Porque a velocidade é muito alta, aqui, ó, a velocidade é muito alta, então ele está extraindo muito rápido o A mais B que vem daqui de dentro, tá?
Então, que é de A. E quanto é que é a concentração no início? Ou a fração máxima no início? Eu não sei, eu vou chutar aqui 0,5, tá? Bom, o que acontece com esse A? Ele tem mais ou menos esse perfil. Não vou entrar no mérito aqui do perfil. Quanto é que é? Esse aqui é A. Quanto é que é a fração máxima de B no final do tubo? Se A é 1, B é igual a 0. Ele vem mais ou menos assim. Agora, perceba uma coisa. O escoamento está vindo nesse sentido. Então, o fluxo global de A está vindo nesse sentido, assim como o fluxo global de B está vindo nesse sentido. Tá? Agora, olha os gradientes de concentração. Olha os gradientes de concentração. O gradiente de concentração de B é negativo no sentido de x. Lembra, se o gradiente de concentração é negativo, olha aqui, ó, gradiente de concentração é negativo, quer dizer que ele dá positivo para o fluxo máximo. Lembra que o fluxo é sempre oposto ao sinal do gradiente. Então, se o fluxo de B, se a fração máxima de B, o gradiente de B é positivo, nesse sentido, ele vai originar um fluxo de B, e aqui, para diferenciar, eu vou colocar um fluxo de B difusivo no sentido da esquerda para a direita. Agora, olha o gradiente de A. O gradiente de A ele é negativo em relação à coordenada x. Ou seja, ele vai originar um fluxo difusivo de A nesse sentido. Sentido contrário. Difusivo. Nesse sentido. No sentido da direita para a esquerda. Direita para a esquerda. É que, na verdade, aqui, Isabelle, o que a gente está fazendo aqui, ó? O que a gente está dizendo? Só vou concluir aqui para ver se fica um pouco mais fácil de entender. Se eu pegar uma porção fluida no início do escoamento, o que essa porção fluida, o que está acontecendo com ela? Ela está escoando. Vamos dizer que ela está escoando na velocidade média, tá? Então não vamos entrar no fato de que ela tem um perfil parabólico, etc. Bom, ela está escoando aqui na velocidade média. Então essa porção de fluido está escoando com a velocidade de escoamento. Velocidade V do escoamento, correto? Velocidade V. O que acontece sobre essa porção de fluido? Sobre essa velocidade média? Ainda sobre a velocidade média, existe o quê? Existe o fluxo difusivo de B, nesse sentido, ou seja, é somado à velocidade média, então o fluxo de B total é o fluxo devido ao escoamento mais o fluxo de B. E também sobre essa velocidade média, se eu colocasse um referencial andando na velocidade média, você ia ver somente o A se deslocando no sentido direita para a esquerda. MA difusivo, né? Porque depende do referencial. Se eu botar um referencial inercial aqui fora, ó, tô eu aqui fora, olhando lá, eu vou ver B se movendo com qual velocidade? Com a velocidade média de escoamento mais a velocidade de difusão, que está representada pelo fluxo de difusão, né? E eu vou ver, então, a velocidade de B seria o seguinte, ó, velocidade de B seria V do escoamento mais a velocidade de difusão de B. Essa velocidade de difusão está linkada, ou está ligada com o fluxo difusivo, tá? Agora, se eu olhar, eu sou o mesmo referencial inercial aqui fora, estou olhando para A. A vai se mover com que velocidade? A velocidade global, a velocidade global de A, ele é V menos a velocidade de difusão de A. O que está acontecendo com essa mistura? Ela está se difundindo, ela está se espalhando.